E aí, pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui com vocês de novo. Eu não costumo marcar live nesse horário aqui, mas eu gosto de quebrar padrões também, né? E como sempre, eu fico surpreso com vocês, né? Porque vocês estão sempre presentes aí, sempre apoiando a gente. Deixa eu baixar aqui minha tela no YouTube, tá beleza? Aqui para mim tá aparecendo tudo tranquilo. E olha, eu estava dizendo o seguinte, eu sempre fico feliz aí, porque vocês podem fazer qualquer hora do dia ou da noite, vocês estão sempre presentes aí, também prestigiando, né? Que bom, sejam bem-vindos. Eu não vou ficar hoje falando os nomes aqui e tal, porque a gente não dá, hoje a gente tem um tempo menor, né? Mais reduzido, o assunto é importantíssimo, e o Eric, que eu já vou apresentar para vocês já já, ele está no Brasil por esses dias aqui, mas a agenda dele, assim como a minha, a gente está sempre trabalhando, né? Graças a Deus, viemos ao mundo aí para isso também. A gente tem um momento de descansar, mas durante o dia a gente trabalha. Então ele me concedeu um pouco do tempo dele aí para a gente fazer. Eu vou ter que encostar aqui, pessoal. Está tendo uma reforma aqui do lado, senão o barulho fica insuportável. Eu não queria fechar para não dar um pouco de eco aqui, mas não tem problema. Melhor o eco do que o barulho da máquina serrando pedra ali. Então é o seguinte, pessoal, eu marquei esse horário aqui justamente para me encaixar na agenda dele também, né? Ele está pelo Brasil aí, mas ele está em lançamento e sempre fica corrido. Então, perdão de eu não ficar falando o nome de vocês, cumprimentar e tal, mas vocês sabem o quanto eu amo vocês, o quanto que o trabalho de vocês, a presença de vocês é importante para mim. O Eric Salgado, não sei se vocês o conhecem ou não, mas hoje vocês vão conhecê-lo. É um cara que se tornou um grande amigo meu. Eu era usuário da plataforma dele, que vocês vão conhecer. Eu fui usuário desde 2016 até o comecinho de 2020. Eu fui usuário da plataforma dele. Foi assim que eu entrei no mundo digital. Eu não entendia praticamente nada. Aí eu conheci o Neemias, que vocês já conhecem, já viram live aqui também. O Neemias é o representante, é o gerente dele no Brasil, da empresa dele. E através do Neemias eu conheci a empresa e estou aqui, se vocês me veem, é porque eu passei por tudo isso e fui usuário há bastante tempo. Somente no começo de 2020 é que eu comecei a usar outras ferramentas e tal, mas a gente permanece amigos até então, né? E é uma pessoa que eu admiro demais, um cara com uma história de vida muito bonita, como vocês vão perceber hoje. E também ele teve um papel muito importante na minha vida, porque há mais ou menos 2 anos eu estava numa encruzilhada com a minha empresa e não sabia direito qual rumo tomar. E como eu sempre ensino, a gente sempre deve falar com alguém que é melhor que a gente. E eu fui falar com ele e 2 conversas que a gente teve, todos os conselhos que ele me deu, eu apliquei e estou aqui até hoje, né? Então, se eu estou aqui com a minha empresa e estou contente com a minha empresa, é exatamente porque naquele momento eu precisei dele e ele esteve ali. Já estivemos juntos lá em Orlando, depois estivemos juntos na Itália também, e hoje eu o convidei, aproveitando que ele está no Brasil, para a gente conversar. Então, vai ser um bate-papo mesmo, pessoal, um bate-papo rápido, mas que eu espero de coração que inspire você, você que já passou por dificuldades, você que está passando por dificuldades, você que às vezes fica meio sem rumo, sem saber o que fazer nessa época. Eu espero que essa conversa nossa aí te ajude. Ô, Eric, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Que prazer recebê-lo aqui, querido. Fala, Ivan, o prazer é. Peraí, eu vou ter que tirar. Você entrou 2 vezes, na realidade. Eu vou ter que tirar uma delas aqui, peraí. Peraí, então, vamos. É porque vocês. Isso, agora sim. Agora beleza. Estava aparecendo 2 vezes, por isso que ele dá o eco aí. Aí, agora vai. Estou atrapalhado aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com você numa live. Aliás, é sempre um prazer estar com você em qualquer lugar. Obrigado. Né? É uma companhia maravilhosa aí. E obrigado pelas suas palavras. E assim, toda vez que você convidar, pode ter certeza que a gente vai estar aqui, porque é um privilégio poder fazer parte aqui desse seu meio, dessa sua comunidade. Legal, muito obrigado, cara. Pessoal, só para vocês entenderem, ó, o Eric é brasileiro, ele é natural de Sorocaba, né? A família dele mora aqui em Sorocaba, mas a empresa dele, há muitos anos já, ela está nos Estados Unidos. Então, ele mora com a família lá, com a Cris, com o Álvaro, que vocês vão conhecer amanhã, também com outro filho dele, com uma filhinha dele também, a mãe dele, Dona Rosa, vocês já viram por aqui também, o pai dele, o senhor Roberto, que eu amo de paixão, também um casal que eu amo demais. Eles moram hoje lá em Orlando. Então, por isso que eu falei, que aproveitei essa semana que ele está por aqui, para a gente poder bater um papo com vocês também. O Álvaro também está por aqui, amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar conversando com ele. Então, o Eric, fala um pouco para nós o seguinte, ó, como é que foi, se eu não estou enganado, né, se eu me lembro bem,
Você era professor de educação física e num determinado momento você resolveu empreender. Então, fala um pouco para a gente, por exemplo, as dificuldades que você encontrou, como é que foi esse caminho, de onde veio a ideia de fazer isso. Compartilha um pouco com a gente disso daí. Tá. Então vamos lá. Então, na verdade, eu me formei como professor de educação física porque não tinha muita visão de possibilidades naquela época. Eu era um atleta, fazia esportes, né? Eu lutava karatê, cheguei a ser da seleção brasileira, seleção paulista. A minha vida era lutar karatê. Eu era muito bom nisso, era a única coisa que eu via, a única coisa que eu conhecia. E quando no Brasil a gente tem essa coisa de você ter que fazer faculdade depois que sai da escola, a única coisa que eu enxergava na minha frente era a advocacia, porque o meu pai era advogado, e educação física, porque eu era um atleta. A advocacia não era uma coisa que me agradava muito na época, então eu decidi ir para a educação física. Talvez a minha decisão de ter ido para a educação física, eu nunca vou falar que foi errado, porque não tem essa história, né? São os erros que trazem a gente aonde a gente está hoje. Mas foi uma decisão que eu tomei por falta de visão. Com 18, 17 anos, você é muito novo, e se você tem uma vida que eu ia para a escola e ia para o clube, ia para a escola e ia para o clube, né, treinar o karatê, a minha vida era competir. Era uma vida muito limitada, muito pequena, com poucas alternativas. Então eu não via nada. Hoje, por exemplo, para os meus filhos, eu tento colocar eles de frente para o mercado financeiro, para o mercado de marketing digital, para o mercado de empreendedorismo, para o mercado de consultoria, de moda, de advocacia, várias coisas assim, que até de construção, de prestação de serviço. Eu tento fazer com que eles tenham experiências em um pouquinho de cada coisa para que eles possam realmente definir o que mais agrada, aonde eles querem ir. Mas eu não tinha muita opção. Eu não tinha muita visão, fui fazer educação física. Bom, nesses 4 anos eu me formei, então, como professor de educação física, mas o lance do empreendedorismo, ele meio que está dentro da gente, assim, né? E, enfim, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar numa academia aqui em São Paulo chamada Fórmula Academia. Naquela época, era muito tempo atrás, ela era a melhor academia da América Latina. E foi engraçado porque eu fui lá pedir um emprego, porque eu queria trabalhar lá. Era a academia que eu elegi para eu trabalhar. E não tinha vaga, não tinha como trabalhar. Então, o cara falou assim, olha, depois você volta, quando tiver uma vaga, você fazer uma prova e eu te encaixo aqui. Aí no dia seguinte eu voltei, pedi para falar com ele. Ele falou, não, cara, faz assim, ó, eu te chamo, quando tiver uma vaga, você faz a prova. Aí no dia seguinte eu voltei de novo. E aí, cara, depois de uma semana, ele percebeu que eu ia lá todo dia até ele me dar uma oportunidade. Aí ele olhou para mim com uma cara de dó, assim, cara, falou, tá bom, vai, vem cá, vamos fazer a prova. Aí me colocou para fazer uma prova teórica, uma prova prática. Eu tirei 10 nas 2 provas, porque eu adorava aquele negócio. E aí ele me contratou. E aí eu comecei a minha carreira de professor de educação física ali na Fórmula, onde fiz bastante contato, bastante network, conheci bastante pessoas. E comecei a empreender. E aí, para fazer história curta, no final de algum tempo eu comprei uma academia. Eu tive uma oportunidade de dirigir uma academia. Depois eu comprei essa academia que eles me convidaram para dirigir. E a minha história de empreendedorismo começou aí. Então eu fiquei dono de uma academia. Depois de 2 anos tocando essa academia, eu decidi que eu queria alguma coisa que eu pudesse escalar um pouco mais. Aí eu montei um jornal de negócios e oportunidades. Aí eu botei tudo, eu vendi academia, vendi apartamento, vendi tudo que eu tinha. Como que era o nome do jornal mesmo? O jornal ficou bem conhecido. Como que era? Era Melhor Negócio, ou Melhor Negócio, né? Jornal de Negócios e Oportunidades. Só que aí o jornal em um ano faliu e me deixou a dívida. Eu perdi o apartamento, perdi a academia, perdi o jornal e perdi tudo que eu tinha. Fiquei com uma dívida absurda. E o jornal faliu justamente porque a internet começou a engolir tudo e acabou com todos esses mercados, né? E foi quando eu falei, poxa, então já que você não pode ir contra eles, vamos se juntar. Comecei a estudar, aprender isso aí, comecei a montar o meu negócio na internet. Quando eu montei o Melhor do Bairro, que foi o primeiro portal de busca local do Brasil mesmo. Montamos um portal, começou a funcionar, a gente começou a franquear o portal, a coisa começou a crescer. A gente alcançou 1.100 franquias, mais ou menos, no Melhor do Bairro, que eram 1.100 bairros, né, de pessoas trabalhando. E a gente começou a perceber, então, que tinha necessidade de criar um construtor de sites, um construtor de blog, um sistema de e-mail, e a coisa foi evoluindo para virar o que hoje é a Builderall, que é uma plataforma completa de marketing digital. Então, foi uma caminhada, cara, de empreendedorismo de alguns anos, com muito mais erros do que acertos, mas às vezes a gente erra lá 50 vezes e sobrevive. E se você acerta uma única vez, você já tem um caminho, né? Então foi essa caminhada aí e hoje nós estamos aí. Ela sempre se chamou Builderall, desde o começo? Não, então o meu negócio começou com
o Empreendedores do Bem, que era um curso, um treinamento para levar você a fazer negócios na internet através de e-books. Eu sou o cara que trouxe o conceito de e-book para o Brasil. O domínio infoproduto.com.br era meu. Eu que comecei essa coisa toda. Só que naquela época, Ivan, não tinha marketing digital, não tinha nem Google, era muito difícil. Então a gente levava as pessoas para a internet e não tinha resultado nenhum. Então eu fiz... Que ano foi isso, Eric? Que ano foi? Foi mais ou menos 90 e... mais ou menos ano 2000, assim, sabe? 99, 2000. Então a gente fazia a outdoor para poder trazer as pessoas para a internet. Não tinha marketing digital ali dentro, não tinha rede social, não tinha nada. Enfim... aí, do Empreendedores do Bem, que eu trouxe um monte de gente para fazer negócios na internet, a gente precisava achar uma solução que realmente funcionasse. Então, como não tinha marketing digital, a gente desenvolveu meio que a primeira ferramenta de marketing digital, que foi o Melhor do Bairro. Né? Então, aquelas próprias pessoas que estavam no Empreendedores do Bem acabaram se tornando franqueados dessa ideia e a gente começou junto. Então, começou como Empreendedores do Bem, que evoluiu para o Melhor do Bairro, que aí o Melhor do Bairro evoluiu para OMB 100, que era o nome da primeira plataforma, a gente transformou em marketing digital mesmo, e OMB 100, quando a gente tirou do Brasil e levou para o mundo inteiro, esse nome não fazia sentido, porque OMB quer dizer o melhor do bairro, 100, a nova versão mais super completa. Já não fazia sentido em nenhum lugar, nem aqui, nem no resto do mundo, então a gente teve que dar um nome para a plataforma mesmo, e mudou de OMB 100 para Builderall. Que bacana, isso mesmo, agora que eu estava lembrando. Quando eu, em 2000, em final de 2015, que eu conheci o J. Assunção, eu estava assim, totalmente perdido, né? No final de 2015 eu era do mundo físico e queria empreender no mundo digital. Meu canal do YouTube acho que tinha 2.000 inscritos na época, 2015, uma coisa assim. E eu, então, fiquei sabendo e conheci o J. Assunção, eu já tinha quebrado a cabeça, eu já tinha contratado um cara para cuidar do meu Facebook, gastei uma puta grana, não ganhava nada, totalmente perdido. Aí o J falou do Neemias, eu conheci o Neemias em janeiro de 2016, e quando eu assinei a Builder, agora que eu estou lembrando, ela era OMB100, eu me lembro quando eu construí o primeiro site, que o Neemias me deu uma aula, porque eu acabei conhecendo o Neemias pelo seguinte, eu contratei o Neemias para, durante 2 manhãs, ele me ensinar a fazer o primeiro site, porque eu fiz, mas ficou uma droga, né? Imagina, não conhecia nada do negócio. E depois a gente se tornou amigos, e depois parceiros, e aí a gente foi evoluindo, mas realmente era OMB100, agora deu até saudade, eu lembrei da casinha onde eu morava, em Sumaré, o meu escritório era no Medícola, lá no fundo, quantas horas passei aqui lá, como é gostoso conversar sobre essas coisas. Agora me diga uma coisa, e você, e quando foi, em que ano foi, e por que você decidiu ir para os Estados Unidos? Fala um pouco para a gente, por exemplo, essa coisa do brasileiro ir, você foi sozinho, sua mãe foi junto, sua esposa ficou, tal, conta um pouco para a gente isso aí, muita gente pergunta isso também. Não, então, quando a gente estava com Empreendedores do Bem ainda, foi o começo da trajetória toda, o negócio aqui estava explodindo, a gente estava com mais de 4 mil pessoas criando websites dentro da plataforma, que era um número estrondoso na época, e os Estados Unidos estava sobre aquela super crise do imobiliária, estava explodindo a crise lá. Então, algumas pessoas dos Estados Unidos vieram para o Brasil para ver oportunidades. E nesse Empreendedores do Bem, como a gente não vendia para a internet, porque a internet não funcionava, eu fazia uma feira de negócios. Então, a gente alugava um lugar muito grande, todo mundo vinha, colocava os produtos, catálogo e tal, a gente fazia apresentação, fazia rodada de negócios, e uma pessoa dos Estados Unidos olhou e falou assim, nossa, cara, esse negócio é muito legal, realmente está ajudando as pessoas, está dando resultado, eu estou vendo aqui, vamos levar isso para os Estados Unidos. E eu já estava com uma viagem de férias marcada para Orlando, e por coincidência ela era baseada em Orlando. Aí eu falei, olha, eu estou indo para Orlando semana que vem. Vamos se encontrar lá, a gente conversa e vamos ver o que dá de negócio. Se encontramos, conversamos, uma pessoa assim, sabe, extraordinária, e aí ela me ajudou a montar a empresa lá. Ela não entrou de sócia, nada, ela só me ajudou a entrar na empresa e ela foi o cliente número 1. E levamos para os Estados Unidos, e eu, na maior fé do mundo, que ia dar certo, que ia explodir. E quando a gente decidiu, vamos levar para os Estados Unidos, eu falei, então tá, então vamos fazer o seguinte, deixa eu passar com esse projeto aqui um tempinho para a gente ver se tem aceitação, aí eu pego e migro toda a minha estrutura e mudo para os Estados Unidos. Aí, cara, a gente agitou algumas reuniões em comunidades brasileiras, assim, porque eu não dominava o inglês, tinha que ser em português, e agitamos algumas reuniões assim,
em restaurantes, clubes, coisas onde tinha brasileiro. E aí eu fiquei lá o mês de janeiro inteirinho rodando essas reuniões. Eu saí de janeiro fazendo a apresentação e saí com 200 contratos de $50 para começar o negócio. Aí eu voltei para o Brasil e falei para minha esposa, rumo às malas que nós vamos para os Estados Unidos, porque eu já tenho 200 contratos de $50, dá $10 mil por mês, que já dá para a gente montar o escritório, manter a nossa casa e começar o trabalho lá. Porque só na comunidade brasileira, em um mês eu consegui 200 clientes, imagina a hora que a gente botar esse negócio para rodar, né, e vamos com tudo. Cara, organizamos a empresa no Brasil, organizamos tudo, deixamos tudo encaixado, peguei eu, minha mulher, o Arthur, só, porque o Álvaro, ele é filho do meu primeiro casamento, ele ficou com a mãe, o Arthur foi comigo, ele tinha 4 anos na época, e a Amanda ainda não existia. Então fomos nós 3, eu, minha mulher e meu filho, com 5 malas para os Estados Unidos, nos hospedamos num hotel e eu comecei a trabalhar. Em 2 semanas a gente já estava alugando uma casa, então a gente já tinha um lugar para ficar, compramos um carro, montamos o escritório e começamos a mandar ver, né? Ok. Quando eu cheguei lá, cara, a crise americana teoricamente explodiu. Foi quando o Obama foi na TV e falou assim, estamos em crise. Dos 200 contratos que eu tinha, eu virei o primeiro mês com 20. Os 20, eu virei o segundo mês com 0. Os brasileiros perdendo emprego, perdendo trabalho, sendo deportado, foi uma loucura, entende? E os americanos, cara, sem grana para nada. A gente estava vendo americano que trabalhava em banco na rua cortando grama para poder sobreviver, foi uma loucura. Só que aí eu já estava lá há 3 meses, a gente mudou toda a estrutura, fizemos um investimento, não podia abandonar, não dava para voltar, fiquei numa situação meio ruim, patinei lá 6 meses tentando reinventar, achar uma solução para o negócio e não deu. Então, eu voltei para o Brasil, não por escolha, eu voltei para o Brasil porque eu quebrei nos Estados Unidos. Então, não deu certo o negócio em 6 meses, voltei para o Brasil devendo muita grana. O meu custo fixo aqui era absurdo, porque eu tinha empresa para manter aqueles 5 mil clientes, só que eu já não tinha mais nenhum, porque quando eu fui para os Estados Unidos, eu era o centro do negócio, eu que botava a cara, resolvia, fazia, e quando eu saí, o negócio desmoronou. E voltei para cá depois de 6 meses sem nada. Eu tive que reinventar a coisa toda, mas eu já tinha uma base lá nos Estados Unidos que eu queria muito voltar. Foi quando eu inventei o melhor do bairro. Eu falei, eu preciso inventar um negócio onde eu não seja a peça principal, onde o negócio seja a peça principal para que eu tenha a liberdade de crescer. E aí a gente montou o melhor do bairro, inventamos o melhor do bairro, eu falei com alguns empreendedores que a gente ainda tinha contato, que acreditavam em mim, que entendia que o meu negócio quebrou porque eu não estava, a gente tinha que achar uma outra solução. E montamos o melhor do bairro. Cara, montamos o melhor do bairro, foi um sucesso imediato, o pessoal adorou, começou a... Em 3 meses, eu já estava de volta para os Estados Unidos, com o negócio funcionando, minhas dívidas pagas, dinheiro no bolso para manter lá. E dali eu continuei, então, o melhor do bairro, OMB100, Builderall, já morando lá. Mas a gente foi para os Estados Unidos, eu, minha mulher e minha esposa. Foi muito difícil, não foi fácil, por alguns anos. O melhor do bairro, ele conseguiu manter a gente no jogo, sabe? Jogando, entendeu? Mas não dava lucro, porque o lucro que dava ia para programação para desenvolver uma nova ferramenta, entende? Por algumas vezes, Ivan, a gente teve que pegar a cesta básica na igreja para poder fechar a conta em casa, porque mesmo o negócio rodando, a gente tinha que pagar funcionário, porque ele era um negócio que demandava desenvolvimento constante, né? E só depois de, assim, coisa de 6, 7 anos, só depois de 7 anos nos Estados Unidos é que a gente realmente conseguiu lançar a Builderall nos Estados Unidos, que foi quando realmente eu comecei a ganhar em dólar. Até então, eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhava com o meu produto no Brasil, tentando colocar o meu produto no padrão americano, ganhando em real e sobrevivendo em dólar. Naquela época era 2 por 1, não era? Não, já estava, no final já estava 3, 4 por 1. No final, que eu estava quase morrendo para manter a coisa toda funcionando. Então, foi uma loucura. Foram, assim, 7 anos de luta, tomando porrada e trocando porrada, para desenvolver a empresa, botar ela no padrão americano para lançar nos Estados Unidos, e aí sim começamos a ganhar em dólar. Aí me desafogou no Brasil, porque o que eu ganhava em real pôde ficar no Brasil, e aí a gente conseguiu triplicar o número de programadores na empresa, e o que eu comecei a ganhar em dólar começou a me manter nos Estados Unidos e investir lá, então tudo mudou. Mas nessa caminhada, Ivan, eu estava desenvolvendo, eu estava trabalhando no melhor do bairro, desenvolvendo a Builderall, e à noite, cara, eu tinha comprado um caminhãozinho e uma máquina de embalar mala,
e eu ia nos hotéis da Disney, assim, de brasileiro, fazer embalagem de mala para poder levar um troco para casa, porque o que eu ganhava com o melhor do bairro pagava o desenvolvimento da Builderall. E nos Estados Unidos eu não ganhava nada, entendeu? Sim. Eu ficava num desespero total. E aí apareceu aquele negócio de embalagem de mala e tal, e como eu era bom de internet, eu fiz um site, fiz uma otimização monstra, tudo que você pesquisava no Google, o meu era o que aparecia em primeiro, e eu comecei a pegar cliente. Então eu saía de casa com o meu caminhãozinho, com a maquininha lá, eu voltava para casa com 100, 200, 300 dólares toda noite. Era um trabalho pesado, era um trabalho complicado, mas, cara, era o que ia me mantendo lá, pagando as contas lá, enquanto eu podia desenvolver aqui. Quando eu fiz isso, foi um alívio, porque era trabalho, assim, vamos dizer, era trabalho de peão. Mas eu sempre considerei que não interessa onde você está, o que interessa é para onde você está indo. Então eu fazia o trabalho de peão nos Estados Unidos para poder sobreviver lá, né? E tudo que eu ganhava no Brasil começou a reverter em mais programação. Aí a coisa começou a ficar mais rápida. Aí chegou a hora que a gente conseguiu lançar lá, aí eu vendi esse negócio para uma outra pessoa, foquei simplesmente na Builderall, totalmente na Builderall, e o negócio hoje está do jeito que você viu. Já estamos em 150 países, 500 mil usuários, somos a terceira maior plataforma de marketing digital do mundo, mas atrás disso tem uma história de muito trabalho, e muito sacrifício e muitas escolhas difíceis. E qual ano que foi que você pôde se adaptar aos padrões americanos e começar a vender a plataforma nos Estados Unidos? Então, o plano era começar a vender nos Estados Unidos em 2015, mas a gente não conseguia porque não chegava no padrão americano. A gente conseguiu chegar num padrão aceitável nos Estados Unidos em 2017, aí que a gente acreditava que era aceitável, né? E lançamos e começamos a rodar. Hoje, a gente entende que a gente chegou num padrão competitivo internacional, na verdade, em 2019, entende? Que foi a Builderall 3.0, se não me engano, que a gente chegou num padrão internacional. E que, inclusive, eu acredito que você estava lá comigo no lançamento, não foi? Sim. Você estava lá na mansão Builderall comigo no lançamento, foi quando a gente chegou num padrão internacional de qualidade que a Builderall realmente começou a crescer bem lá e na Europa, essa coisa toda, né? E é isso aí. Em 2017 a gente lançou, 2019 a gente chegou num padrão competitivo e agora 2021 a gente está lançando a 5.0, onde a gente vai meio que assumir a liderança nisso, porque a gente conseguiu desenvolver a plataforma num padrão muito superior a todas as outras que estão disputando com a gente no mercado. Hoje a gente é muito superior em tudo, em qualidade, entrega de e-mail, usabilidade, número de ferramentas, possibilidades do que você pode fazer lá dentro. Enfim, é isso aí. Pessoal, caso vocês não, o objetivo hoje não é falar da Builderall, né? Mas mesmo assim, depois o Eric vai deixar os dados dele, os dados da empresa dele, tá? Mas só para vocês entenderem. O que é quando a gente fala plataforma digital? Talvez aqueles de vocês que sejam como eu era em 2015, 2016, que eu só tinha pura vontade de trabalhar, a internet era uma necessidade para mim, né? Eu não queria mais ficar indo nas empresas, fazer palestra. Então, mas eu não conhecia quase nada. Eu perdi muito dinheiro nisso, errei muito, quebrei muito a cabeça, fui muito enganado e tal. O que é uma plataforma digital, para quem não sabe? Se você quer empreender, por exemplo, e você não sabe, você vai precisar, por exemplo, ter, dependendo do seu negócio, você vai precisar ter um site, dependendo do negócio, você vai ter que ter uma loja virtual, tem gente que quer ter uma revista digital, um blog, você quer ter um canal no YouTube, mas você não sabe o que colocar lá e linkar ele com o quê? A pessoa vai te ver no YouTube, você quer vender alguma coisa, de repente, por exemplo, você faz doce caseiro, você faz renda e bordado, você presta um serviço diferenciado, como o Eric falou, quando ele fez lá, que ele precisava, ele fez o próprio site dele na época, e para vender o serviço de embalar mala e tal. Então, por exemplo, muita gente empreende na internet, só que a pessoa, às vezes, ela faz, por exemplo, uma fórmula de lançamento, e ela sai de lá animada, querendo fazer tudo, mas o que ela não sabe, muitas vezes, é que ela precisa de um domínio, de um gerenciador de domínio, de um gerenciador de e-mails, ela precisa de algumas ferramentas, ela precisa de plataforma, ela precisa de uma série de coisas. Então, o que é uma plataforma, a grosso modo falando? É um lugar que, dentro dela, você faz tudo o que você precisa com um detalhe. Ela tem os tutoriais e você mesmo pode fazer se você quiser. Vocês escutaram falar, quando eu comecei, lá em janeiro de 2016, eu mesmo fiz o meu primeiro site, depois eu mesmo criei um blog, depois eu conheci o Neemias, e o Neemias, como ele entendia muito mais que eu, a gente fez uma parceria, eu tinha o conteúdo e ele cuidava daquela parte. Então, basicamente, uma boa parte do que eu sei hoje, eu aprendi durante o tempo que eu fui usuário da Builderall.
Então eu tinha os e-mails lá dentro, eu tinha uma série de coisas lá. Você vai falar, Ivan, mas por que você não é mais usuário? Porque chegou um certo momento que eu quis fazer uma curva, e o volume aumentou muito. Então aí ficou mais interessante para mim eu fazer o quê? Eu pôr um profissional trabalhando comigo, e inclusive o meu filho, que ele tem a empresa dele, e ele passou a fazer esse trabalho para mim. Só que a gente continuou amigos para sempre, porque justamente pela honestidade, uma coisa que eu sempre admirei no Eric, sempre, fora tudo isso que vocês estão vendo, é a honestidade dele. A gente fala que semelhante atrai semelhante no mundo, né? Aves da mesma plumagem voam juntas. O Eric é um cara como eu, ele prefere perder dinheiro do que perder a reputação. Ele é um cara como eu, ele prefere devolver o dinheiro para a criatura que está reclamando e criando problema do que ficar arrastando atrás aquela gente que não vai para lugar nenhum, aquela gente chechelenta, mimizenta, que não faz nada e fica só procurando confusão. Graças a Deus, a gente não precisa dessa gente para ganhar dinheiro. A gente quer ter a cabeça tranquila, ter reputação, é o que eu digo. Às vezes, muitas vezes na minha vida, assim como ele, eu já estive sem dinheiro, muitas vezes. Mas tem uma coisa que eu nunca estive sem. Eu sempre tive crédito e reputação. Quando você perde a sua reputação, quando você não tem crédito, você pode ter todo o dinheiro do mundo. É uma coisa diferente. Então, o objetivo, como eu falei para vocês, não é falar de plataforma, mas só para vocês não ficarem, alguns de vocês estão ouvindo, mas o que é plataforma? Plataforma. Depois, eu vou deixar os dados dele no primeiro comentário fixado e na descrição. Se você quiser saber um pouco mais, aí você vai e procura, porque ele tem gente muito mais qualificada para te falar. Hoje eu estou focando mais na história dele mesmo. Agora tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, de jeito nenhum, entendeu? O Alberto, é o seguinte, ó, esse pessoal, Alberto, eu não ia nem comentar nada, tá? Mas é o seguinte, ó, esse pessoal, igual esse cosmonauta retardado aí, igual o outro que tá, esses haters aí, eles sempre aparecem. Faz o seguinte, Alberto, faça como eu, ó. Faça de conta que você não vê. Esse tipo de gente, eles não fazem nada na vida. Eles não trabalham, eles só ficam criticando e tal. E veja, e eu não os convidei para estar aqui. Não é para gente como eles. Eu botei um aviso numa live e ficou aberto para quem quisesse participar. A porta da rua, ela sempre é a serventia da casa. Então, por educação, eu evito falar o que eu gostaria de falar, até porque eu não vou gastar energia com esse povo. Então, eu já falei com a minha equipe aqui, antes de começar, falei para eles, ó, todo retardado mental voluntário que entrar, todo imbecil, vocês removem. Porque, veja bem, eu não ofendo ninguém, não falo palavrão para ninguém, e não tenho tempo na minha vida para essa gente energúmena, esses cérebros de ervilha, eu não tenho tempo para isso daí. Eu não ia comentar nada, Alberto, mas em respeito a você, que eu estou vendo que desde o começo você estava aí falando, ó, que legal, Eric, estou esperando o Eric e tal. É por isso que eu estou comentando. Eu não ia comentar nada. Esses caras são tão imbecis, que eles não sabem que eles ajudam mais o canal do que os lovers que estão aí, que são vocês que acompanham a gente. Então, por isso só que eu comentar. Pessoal, eu nem ia comentar nada. Em respeito ao Alberto, eu comentei. Faça de conta que não está nem vendo, o Edson está aí, a Vanessa está aí, eles removem esse povo. Esse povo tem vários perfis, entendeu? O tempo que nós passamos trabalhando, esse povo passa com o cérebro de ervilha deles, com esse lixo mental que eles têm, e a vida deles é assim, é insípida, inodora, incolor, insossa, então eles não têm o que fazer, ficam fazendo isso daí, beleza? O Eric, a pergunta de ouro que eu quero te fazer, ó. Enquanto você empreendia, foi para os Estados Unidos, vamos falar assim numa linguagem manga de camisa, né? Foi para os Estados Unidos a primeira vez, quebrou a cara, voltou. E quando você perdeu lá a academia, quando você perdeu aquele primeiro jornal, que aí veio a internet, então lá você quebrou. Aí depois você começou um novo negócio, aí depois você foi para os Estados Unidos, na primeira vez não deu certo, você voltou. Fala para mim duas coisas, por favor. Ó. As coisas que as pessoas falavam para você, especialmente parente, porque parente rima com dor de dente, sempre falo isso, parente rima com dor de dente. O que eles falavam e como que você lidou com os faladores e tal, entendeu? Fala aí, porque isso aí é uma coisa que me encanta, cara. Então, cara, você sabe que quando eu fui, ninguém falava, mas a gente sabe que a torcida era contra, né? E tem problema, a gente vai lá fazer. Quando eu voltei, depois de 6 meses quebrado, eu tava quebrado em todos os sentidos, inclusive na minha aparência física, né, cara? Tava já careca, mais um pouquinho magro e abatido, e você aparenta que você tá cansado e tomou muita porrada. Então eu lembro que eu tive uma festa de aniversário aqui de família que eu fui, e eu vi que as pessoas olhavam com cara de pena, assim, sabe?
E tinha aqueles comentáriozinhos, sabe qual lá? Foi para os Estados Unidos tentar ganhar dinheiro, se ferrou e voltou com uma mão na frente. Falava. Então a gente sabe disso. E aí, os parentes mais próximos, assim, até por pena mesmo, por dó, ou sei lá, por solidariedade, tentava até ajudar, oferecendo um emprego bem, assim, coisa de estagiário e tal, né? Enfim. Cara, eu nunca bati de frente, nunca briguei, porque eu entendo que as outras pessoas não conseguem enxergar, né? Como, por exemplo, esse rapaz que fez esse comentário, fala que o comentário dele foi assim: eu sei que ele vai tentar vender, porque eu vi ontem no Alberto. E ontem eu fiz uma live com o Alberto, onde a gente 100% conteúdo, e falei: olha, quem entrar na Builderall por causa desse conteúdo, eu vou te dar um treinamento lá dentro, que a minha mentoria custa $7.000, entendeu? E eu falei, vai lá, entra lá, que a gente vai junto caminhar para que você consiga fazer. Então, quer dizer, a gente ofereceu muito mais do que a gente pediu de volta. Aliás, não pedimos absolutamente nada de volta. Mas as pessoas não conseguem enxergar. Então, o que eu fiz para não bater de frente, e até porque eu estava numa posição assim de derrota temporária, não tinha sentido nenhum, foi me afastar, cara. Me afastei de todos os parentes, eu fui morar na casa do meu pai, lá na praia, ele tinha um apartamentinho de férias de 1 quarto. E eu falei para pai, eu posso ficar nesse seu apartamento aí até eu ver o que eu vou fazer da minha vida? Meu pai falou, não, pode ir. Inclusive, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em tudo, sempre me suportaram em tudo, isso foi um grande diferencial na minha vida. Meu pai disponibilizou o apartamento, então foi na praia ali, eu fui longe de todo mundo, longe de toda a pressão, que eu consegui pensar e ter a ideia do melhor do bairro. Foi quando eu escrevi, lá na praia eu escrevi o site inteirinho, eu fiz todos os conteúdos, toda venda, toda a proposta, tudo, botei no ar, fiz uma live, que na época não era live, né, a gente não tinha, eu fiz um programa na Rádio Mundial, não sei se você conhece a Rádio Mundial, eu comprei um programa na Rádio Mundial, fui lá, fiz, trouxe todo mundo para uma apresentação, na apresentação eu apresentei o projeto e comecei a vender, que era o funil de venda antigamente, começava na rádio, né, ou na coisa assim. Cara, e quando deu certo, eu peguei minhas coisas rapidinho e me mandei para os Estados Unidos. Eu falei, eu vou crescer lá. Então, por exemplo, talvez esses 7 anos que eu sofri nos Estados Unidos para montar esse negócio, talvez eu tivesse vivido muito mais confortável aqui, porque o dinheiro daria muito mais fácil. Eu não teria que ficar pagando conta em dólar, né? Mas eu estava ali, o fato de eu ter largado tudo e ido para os Estados Unidos foi uma coisa que aproxima muito a família, eu, minha esposa e meus filhos, a gente ficou muito próximos. A minha família hoje é muito unida, porque era só a gente, entendeu? A gente contra o mundo, teoricamente. Os parentes, que torcida contra, e os amigos também, eles ficaram afastados, então eles não tiveram oportunidade nem de ver o que eu estava fazendo. Quando eles viram, eu já tinha feito. E foi lá, cara, e eu arregacei lá e fiz tudo o que tinha que fazer. 10 anos depois, na verdade, hoje nós estamos assim, 13 anos depois, hoje quase todos os meus parentes trabalham comigo na minha empresa. Claro que a gente não tem nenhum tipo de rancor, nada, isso é natural da pessoa, né? No final, o único objetivo dessa empresa é ajudar a mim, aos meus filhos, aos meus parentes, aos meus amigos, aos meus funcionários, às pessoas que fazem parte. O objetivo da empresa é impactar a comunidade, impactar a sociedade. Então, aí eu voltei meio que um pouco mais vitorioso, e hoje a gente dá oportunidade para diversos parentes e amigos trabalharem com a gente. E foi isso aí, cara. Mas assim, eu acho que o lance de você se afastar e focar você, sua família, num projeto, num ideal, fez toda a diferença para a gente também, porque a gente ficou longe de qualquer tipo de contaminação, sabe? E me diga uma coisa, hoje, se for uma pergunta inadequada, também sinta-se à vontade, né? Mas quanto vale hoje, quanto é avaliada hoje a Builderall? Se você fosse vendê-la para mim, eu falasse, eu quero comprar. Qual o valor dela hoje? Tá. Hoje, a gente está fazendo alguns processos de avaliação, então a gente avalia pelo EBITDA, né? EBITDA é o Earnings Before Taxes e blá, 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 que é um número interessante para você avaliar uma empresa, um número justo, né? Não pelo potencial, pela ideia, pela exclusividade, mas pelo quanto ela ganha. Hoje, a Builderall está avaliada em R$100 milhões, hoje, né? Pelo faturamento de hoje. E lucros de hoje. Só que, assim, a Builderall veio nos últimos anos e reinvestindo absolutamente tudo que ela ganhou. Então, teoricamente, ela não dá lucro, porque quando sobra um dinheirinho, eu reinvisto.
Na verdade, eu sobrevivo da Builderall de salário. Eu tenho o meu salário de CEO, eu tenho o meu pagamento mensal e acabou. A gente não tira lucro. Então, todo o dinheiro que dá, cara, a gente aumenta. Hoje são mais de 200 pessoas trabalhando na Builderall. O servidor tem um servidor super potente. A gente paga mais de R$1 milhão em servidores. Então, você imagina o tamanho do negócio inteiro, né? Então, a gente reinveste. Agora, com o lançamento da 5.0, que a gente vai chegar num ponto de equilíbrio de investimento em tecnologia e agora a gente vai poder começar a trabalhar, eu acho que a gente no próximo ano deve triplicar o valor da empresa no que diz respeito à avaliação. E fora isso, não é a Builderall, né? A Builderall é um produto da minha empresa. A gente tem alguns outros sites, a gente tem alguns outros produtos. A gente tem um site só para LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, é um site onde as empresas entram e colocam as informações protegidas. A gente tem um outro site para home office, que é onde você entra, cadastra toda a sua equipe trabalha monitorada tudo direitinho, então você consegue controlar o trabalho de todos os seus funcionários. E a gente está lançando também um outro website muito interessante para que as pessoas possam ganhar dinheiro com e-commerce de uma maneira muito interessante, sem investimento, sem dropshipping, sem marketing, sem propaganda, sem recrutamento, sem nada, assim, simplesmente um ambiente de e-commerce onde a pessoa pode estar do lado do lojista e ganhando dinheiro junto com o lojista. A gente está lançando isso também, que deve aumentar também a nossa avaliação bastante. Eu acredito, Ivan, hoje a gente com o pé no chão vale 100 milhões. Eu acredito que nos próximos 2 anos a gente deve passar 300, 400 milhões aí. Então, pessoal, presta atenção aí, ó. Presta atenção em algumas coisas, ó. Quando eu falo para vocês, né, que nada vem do nada, que não existe almoço grátis, que uma semente de nada sempre vai gerar um tempo sem nada. Quando eu falo para vocês que não são todos os parentes, evidentemente, eu nunca disse que são todos, mas quando eu falo no geral, assim, que parente rima com dor de dente, quando eu falo para você se afastar de pessoas tóxicas, mesmo que elas sejam da sua família, quando eu falo isso, às vezes parece para vocês que, tá sempre batendo na mesma tecla, mas veja, só tem uma coisa só tem uma pessoa que pode impedir você de vencer, é você mesmo. E para isso, para que você esteja mantido, então, as suas companhias, né, as pessoas que estão, veja o caso do Érico, ó. O Érico sabe muito bem que eu não sou de jogar confete em ninguém. Eu sou mais de chutar canela do que jogar confete. Quando eu falo, é porque realmente eu acho. Então eu falo. Vocês já conheceram, alguns de vocês já conheceram a Cris, a esposa do Eric, porque ela esteve comigo na terapia da alma feminina. Inclusive, eu vou convidá-la de novo, já faz mais de 2 anos que nós conversamos. Você percebe o que ele falou? Ela foi junto com ele, com o filho pequeno, para lá. Ela esteve do lado dele. Vocês ouviram o que ele falou? Passaram apertado, foram a primeira vez, tiveram que voltar. E ela do lado dele. Quando foram lá de novo, ela do lado dele. Até hoje, ela do lado dele. Entende? O homem, eu já falei isso para vocês, o homem com a mulher certa do lado dele, não tem o que ele não consiga fazer, porque ela está ali. O pai e a mãe do Eric, se vocês conhecerem, para eu me apaixonar por alguém, não é um negócio fácil. Eu sou literalmente apaixonado, especialmente pelo pai dele. É um camarada fantástico. Quando eu olho o Roberto, eu sempre me lembro daquele preceito bíblico que diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. É fácil de entender como é que as coisas são. E veja, hoje eles estão todos lá nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de ir lá, eu dormi uma noite lá na casa do Eric, na época do lançamento que nós participamos. E veja, pessoal, não tem segredo, ó. Pessoas vão te atacar, pessoas vão rir quando você cair. E nada dá certo de imediato, gente. Põe isso na cabeça de vocês, ó. Nada dá certo de imediato. Você vai fracassar algumas vezes, você vai ficar sem dinheiro algumas vezes. Em média, os estudos dos homens que deram certo na vida, e eu estudo isso muito, em média, se você fizer tudo certinho, se mantiver, em média de 5 a 7 anos, para você dar certo mesmo, para você ganhar dinheiro. Aí as pessoas falam assim para mim, nossa, na mentoria elas falam, nossa, mas quer dizer que eu vou demorar 7 anos para eu ter o resultado? Eu falo, viu, você está com 40 anos, daqui 7 você vai estar com 47. Você vai se achar um velho assim. E outra coisa, se você não morrer antes, você vai chegar lá naqueles 7 anos de um jeito ou do outro. Você vai ter que passar por aquilo. Agora a pergunta é, você quer chegar lá daqui 7 anos, duro, arrastando a cachorrinha igual você está hoje, ou você quer chegar de um jeito diferente? Claro que dá trabalho, gente, dá trabalho. A gente fracassa, a gente cai, bate o nariz, a gente erra, faz um... Não sei se o Eric alguma vez ele errou, porque nós não falamos sobre isso e nem é o foco.
mas a gente erra pelo caminho, nós empresários. Eu falei para vocês, agora há pouco, quando a gente começou, que eu me aconselhei com ele há 2 anos, mais ou menos, que eu estava numa encruzilhada. Por que vocês acham que eu estava numa encruzilhada? Por causa de erros meus como empresário. Então eu fui procurar quem? Eu ia procurar alguém que estava pior que eu. Por conhecê-lo e respeitá-lo, nós conversamos 2 vezes, eu falei, brother, eu estou desse jeito aqui, ó. O que eu faço? Uma frase que você me falou há 2 anos, que eu nunca mais esqueci. O povo fica até com raiva de tanto escutar eu falar. O povo que vive perto de mim. O Érico falou para mim há 2 anos, brother, bota uma coisa na sua cabeça. A velocidade de crescimento do seu negócio é proporcional à quantidade de peso morto que você deixa para trás. E eu carregava um monte de peso morto atrás de mim. Um monte. E eu fui aprendendo a deixar. Você vê, 2 anos e pouco depois, essa frase não sai da minha cabeça. Porque por isso que eu falo que, além de amigo, ele também foi meu mentor. O mentor é alguém que te aconselha no momento que você está precisando. O mentor, ele não fala o que você quer ouvir. Ele fala o que você precisa ouvir. E às vezes o que você ouve não é muito agradável naquele momento. Mas uma amizade, um relacionamento é construído em cima disso. Percebam, pessoal, que é assim que as coisas funcionam. Agora, essas últimas coisas que você falou da Builder, nem eu sabia, porque a gente perdeu um pouco o contato nos últimos 2 anos aí, e eu não sabia de muita coisa. Provavelmente o Neemias vai me contar na sexta-feira. Mas veja, só pelas 3 últimas coisas que você falou, do home office, ou a questão do web e a outra que você falou um pouco antes aí, ela já justifica o seguinte, ó, quando você voltar para os Estados Unidos, você vai voltar dia 29, você falou, né? Sim. Então, já vamos marcar para, depois que você chegar lá, que você se ambientar de novo, vamos marcar uma outra live, mas dessa vez, aí nós vamos fazer só falar da plataforma, entendeu? Vamos mostrar para os meus alunos aqui a plataforma. Aí a gente convida. E aí a gente já avisa o pessoal, olha, nós vamos falar só desse assunto aqui. Você tem interesse? Você vem. Não tem interesse? Vaza na Braquiara e não enche o saco. Porque aí nós não vamos bater, não vamos falar de carreira, não vamos falar de dificuldade, nada. Aí nós vamos falar, é isso aqui, ó. O que é a Builder? É isso aqui. Ela faz isso, faz isso, faz isso. Pronto. É como eu costumo dizer, eu não sei porque o pessoal se incomoda tanto de falar assim, aposto que já vai oferecer um negócio. Claro que eu vou oferecer um negócio. Eu vou oferecer o quê? Quer tudo de graça, quer tudo na boquinha? Vai lá no açougue do supermercado onde você compra e pede para ele te dar um filé mignon, limpar para você e te dar um filé mignon. Que você que ele vai te dar? É claro, é o trabalho dele, é o trabalho honesto. Agora, tá lá filé mignon. Você não quer comprar lá? Você vai comprar no mercado do Zé Ruelinha, na esquina lá. Ou então você compra colchão duro, ninguém está te acusando. Não, minha aposta é que vai me vender tal coisa. Que vender tal coisa? Eu não vendo nada para ninguém, nem ele vende nada para ninguém. As pessoas é que compram da gente, é completamente diferente. Nosso trabalho é honesto. Agora, você quer vídeo de graça? Tem no YouTube, é só assistir. Tem 1.250 vídeos no YouTube. Assiste. Assiste Felipe Neto, assiste Porta da Maldição dos Fundos. Imbecil é o que mais tem no YouTube para assistir. Agora, você põe uma live, você põe lá o conteúdo do negócio, ó, você põe na descrição. Eu vou falar sobre a plataforma, tá? A parte que vai querer me vender alguma coisa. Dá vontade de enforcar uma pessoa dessa. Por que vem, então? Vai assistir outra coisa, caramba. Por isso que eu falo para vocês, não liguem. Quando vocês verem inscrito aí, não liguem, porque essas lives aqui eu faço para vocês que acompanham o meu trabalho. Vocês que estão sempre ali de noite, de madrugada, da Suíça, da Alemanha, do Japão, lá dos países africanos, da Angola, Moçambique, lá de Portugal. Sempre tem gente com a gente da Noruega, dos países nórdicos, lá tem aluno no mundo inteiro. É para vocês que eu faço isso. Portanto, quando vocês virem um imbecil aí no chat, sempre vai ter, gente. Eles não têm o que fazer. Eles acham ruim de se oferecer um negócio para eles. Vai continuar achando ruim, eu vou continuar oferecendo. Acho que eu vivo do quê? O Eric vive do quê? A empresa dele vale 100 milhões por quê? Porque ele faz tudo de graça para os outros? Ora, faça-me favor. É por isso que a vida de muita gente não vai para frente. Quer tudo de graça. Não tem almoço grátis, não tem nada grátis. Você quer, você tem que pagar. Não quer, vaza na Braquiara e vai cuidar da vida. Agora, hoje aqui não estão vendendo nada. Nós não estamos nem oferecendo nada. É um papo entre 2 amigos que passaram dificuldade, e eu quis apresentar para quem ainda não conhece, um cara que quebrou, passou dificuldade, e hoje tem uma empresa que hoje está avaliada em 100 milhões de reais. Ora, o que você prefere? Escutar um cara que veio do nada, e que com muita luta, muito esforço, muita competência, gerando um monte de emprego, ele tem uma empresa que vale 100 milhões, ou você prefere ver o quê? Você prefere entrar e ficar conversando com alguém que esse é de direita, o outro é de esquerda, e fica um falando mal do... Pelo amor de Deus, gente. Você acha que nós viemos aqui para falar de futebol?
que eu tenho a ver com futebol? O que eu tenho a ver com política que está acontecendo? Eu trabalho, assim como o Eric, a gente trabalha, diferente de muita gente nesse país aqui, que não faz merda nenhuma o tempo inteiro, a gente trabalha. E o trabalho nosso é honesto, como é o trabalho de qualquer pessoa. Então é isso, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente compartilha com vocês. Eu estou vendo aí um monte de gente falar, olha, nossa, que exemplo inspirador, bacana. É que hoje eu não estou lendo muito o chat aqui, porque o tempo dele também é curto, assim como o meu. Nós já estamos caminhando aí para o final. Eu só quis deixar esse recado aí para vocês, pelo seguinte, sempre, amanhã, se vocês gostaram do bate-papo de hoje, amanhã é com o Álvaro. Quantos anos tem o Álvaro, Eric? O Álvaro fez 22 agora. Ó, o Álvaro tem 22 anos. Vocês vão se apaixonar pelo Álvaro, ó, menino de ouro. Lembra que eu falei agora há pouco? Ó, o Eric é filho do seu Roberto. Eu falei agora há pouco para vocês o preceito bíblico de pelos frutos você conhece a árvore. Pelo Álvaro, amanhã vocês vão saber um pouco do Eric como pai também, como empreendedor e tudo mais. Eles trabalham juntos. E é um menino encantador também. Vocês vão gostar. Eu falo menino porque o meu filho mais velho tem o dobro da idade dele. Então, eu tenho idade para chamá-lo de filho, talvez até de neto, né? Se ele fosse um pouco mais novo ainda. Então, vocês vão gostar também. Agora, Eric, por favor, fala para o pessoal aí. Eu vou colocar, você vai me mandar, eu ponho no comentário e também na descrição. Mas fala para o pessoal como é que eles podem te encontrar, onde eles podem te encontrar e dê as suas palavras finais, uma mensagem que você queira deixar para eles também, e aí a gente se despede deles, né? Olha só, bom, eu tô ali botando bastante conteúdo legal no meu Instagram. E assim, eu trago conteúdo de empreendedorismo, eu trago alguns insights, eu trago algumas ideias de negócios. E logo, logo, quando eu lançar essa nova plataforma, que ela vai ser 100% gratuita, vai ser uma maquininha de fazer negócios, tá bom? E eu vou anunciar lá no meu Insta. Então me segue lá, tá aqui embaixo escrito, ó, Eric Salgado Oficial. Procura lá no Instagram, Eric Salgado Oficial, e me segue lá no Insta, porque tem motivação, empreendedorismo, mindset, tem bastante. E lá eu levo oportunidades, negócios, ideias, e todos os lançamentos que eu faço eu levo lá também, tá? E para concluir, Ivan, a gente você falou um pouco sobre os erros que a gente comete, essa coisa toda, você não sabe se eu cometi erro ou não. Vou contar uma historinha para você. Um tempo atrás, o Álvaro chegou para mim e falou assim, pai, se de todos os erros que você cometeu na vida, você pudesse voltar no passado e corrigir um deles, qual que você corrigiria? E aí eu falei, puxa, filho, eu quero te responder isso aí eu quero te responder bem respondido. Então, deixa eu pensar, eu vou lembrar de todos, amanhã eu te falo. E aí eu comecei a ficar pensando nos meus erros mesmo, para poder falar para o meu filho qual foi a minha maior besteira para evitar que ele fizesse, né? Cara, a conclusão que eu tive, eu cheguei para ele no dia seguinte e falei assim, filho, vem cá, deixa eu te falar. Cara, eu cometi vários erros na minha vida, várias decisões erradas. Mas eu não corrigiria nenhum deles, absolutamente nenhum. Porque pensando bem, não foram os meus acertos que me trouxeram até aqui, foram os meus erros. Porque se eu fosse dono de jornal, assim, se o jornal tivesse dado certo e eu tivesse feito tudo direitinho ali, até hoje eu seria dono de um jornal pequeno. Se a minha academia tivesse super certo, tudo legal, e eu não quisesse vender a academia, até hoje eu seria dono de uma academia. Então, e os erros que a gente fez mesmo. Então, na verdade, a nossa vida não é uma reta. A nossa vida é uma coisa assim, que toda vez que você dá um erro, você muda, né? Então, você errou, deixa eu mudar. Errei, deixa eu mudar. Errei, deixa eu mudar. Deixa eu acertar. Então, pensando bem, cara, o que eu sou hoje, o que eu estou vivendo hoje, foram os meus erros que me trouxeram até aqui, entende? Se eu tivesse acertado desde o começo, talvez eu fosse um ótimo professor de educação física até hoje, entende? Mas eu sempre procurei mais e os erros foram me trazendo. Então, assim, não tenha medo de errar, entende? Tenha medo de não tentar. Errar faz parte, só erra quem faz. Aquele cara que fica em casa o dia inteiro, assistindo televisão, comendo salgadinho e não faz nada da vida, ele não vai cometer nenhum erro, provavelmente. O único erro que ele vai cometer é com ele mesmo, com a saúde dele e tudo bem. Mas ele não vai fazer muitas besteiras. Agora, aquele cara que empreende, que tenta, que põe a cara para bater, que faz acontecer, vai fazer besteira, vai cometer erros, principalmente se o que você está fazendo é novo, não existe, é inovador. Você vai aprender errando. Então, você vai ter muitos erros. Mas os seus erros é o que vão te levar longe. Não tenha medo de errar, tenha medo de não tentar. Isso é muito importante. Quando a gente começa um empreendimento, quando a gente começa um negócio, é uma caminhada. E o único poder e visão que a gente tem é de dar o primeiro passo. A gente não sabe qual vai ser o segundo. Você começa o seu negócio e vai.
Você não sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, 3 anos, aonde você vai estar. Eu comecei um site de bairros, hoje eu sou dono da maior plataforma de marketing digital do mundo. Né? Então, agora eu vou lançar um e-commerce, pode ser que amanhã eu seja dono de um negócio maior do que o próprio Mercado Livre. A gente não sabe, né? Então, dá o primeiro passo e vai na fé. Essa aí seria a minha deixa de hoje. Eric, eu falo sempre para o pessoal, todo dia eu falo isso em tudo quanto é vídeo, principalmente para os alunos de mentoria. Eu sempre falo para eles o seguinte, ó, erros e acertos, eles são margens da mesma estrada. Eles andam juntos, não tem como a gente só acertar, não existe como. Então eu falo, ó, nós temos que ter 2 tipos de coragem. E são 2 tipos de coragem que poucas pessoas têm. Eu digo que só o top 5 da humanidade, no qual eu tenho a felicidade de estar incluso e você também. Eu falo isso sem orgulho nenhum. Eu faço parte dos top 5 da humanidade. Os homens que fazem alguma coisa e que dão certo, porque eu também vim do nada. E antes de eu ficar rico, eu vim do nada e só eu sei quanta luta eu passei, quantos erros eu cometi. Veja, nós temos que, nas minhas meditações matinais, eu sempre repito, nas minhas afirmações que eu faço toda madrugada, eu sempre repito algumas coisas. Uma delas é, erros e acertos são margens da mesma estrada, eles fazem parte. E eu sempre falo assim, ó, eu acolho os erros como amorosos professores. Eu acolho meus acertos como humildes parceiros, entende? Porque é assim que você vai transformando. Agora, a maioria das pessoas, elas erram também, Eric, mas eu vejo por que elas não conseguem. Elas não conseguem porque é o seguinte, elas ficam o tempo todo perguntando assim, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Como elas perguntam isso, o cérebro grava o erro. E quando elas vão fazer de novo o negócio, elas erram de novo. Agora, raramente a pessoa olha e diz assim, como é que eu poderia fazer isso aqui? O que eu fiz de certo? E como é que eu poderia fazer isso melhor da próxima vez? Aí o cérebro grava o certo. E quando você for fazer, ele vai te levar para o certo. É assim que a gente tem que fazer. É isso, é por isso que a gente se dá tão bem, porque a gente tem muito pensamento parecido. Eu não quero encerrar aqui, Eric, sem falar de uma menina muito especial que está com a gente aqui desde o começo. Ela tinha um canal chamado Sonhando com a Lari. O nome dela é Larissa. Se eu não estou enganado, ela tem 8 ou 10 anos. E veja bem, o canal dela era uma graça. Ela está sempre com a gente, ela e os pais. E ela já falou aqui algumas vezes hoje que ela perdeu o canal dela, que ela está muito triste e tal, mas que por ela assistir aos vídeos nossos e tal, ela nunca vai desistir, ela vai começar de novo. Lari, eu quero dizer para você o seguinte, ó, tanto o Eric quanto eu, você sabe a minha presença no YouTube como é que ela é. Então eu quero que você saiba o seguinte, ó, você pode falar com a minha equipe do nosso suporte, que é o 982655018, o DDD 19, pode falar com a minha equipe, você pode, eles vão te dar, vão pegar o teu WhatsApp e tal, e nós vamos combinar, nós vamos fazer uma reunião, nós dois, ou você com seus pais, eu não sei quem cuida do canal. E vamos montar o seu canal de novo, porque desse negócio chamado YouTube, eu sei bem como é que é, eu sofro com esse pessoal também, mas veja, nós estamos aqui, né? Tem canais aí que oferecem lixo, ele cresce violentamente, assim. Os canais que oferecem coisa boa, como o seu, não há interesse de muito anunciante, não há interesse da própria plataforma de divulgar, entende? Se nós estivéssemos falando palavrão, se estivéssemos metendo pau no presidente, se nós estivéssemos brigando, se estivéssemos mostrando pornografia, tá? O canal cresce no instante. Você tem milhões de assinantes no instantinho. Mas é assim mesmo, nós escolhemos andar no caminho do bem. Então você é uma criança que eu admiro demais o seu trabalho, gosto muito de você. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo também, tá? Eu não me esqueci de você. Eu vi aqui o comentário, mas estava fora do contexto a gente conversar. Tá bom, querida? Olha, eu agradeço a todos vocês. Já vi a queridíssima Rosa Salgado aí também. Eu vi o comentário dela, falando que está com saudade. Eu também estou com saudade de vocês, de você, da Cris, do Arthur, da Amanda, do meu amigo Roberto. Fala para o Roberto que quando eu encontrá-lo, eu vou para os Estados Unidos esse ano ainda. Quando eu encontrá-lo, eu vou dar um abraço de estourar coco nele, assim, nós vamos dar muita risada juntos lá. Eric, muito obrigado, viu, querido? Obrigado pelo seu tempo. Eu espero vê-lo. Você sabe que Sorocaba é do ladinho aqui, né, de Indaiatuba, né? Eu espero combinar que se der certo, eu sei que você está na correria, eu pego meu carro e dou um pulinho lá só para te dar um abraço, entendeu? Antes de você ir embora. Obrigado aí pelo teu carinho, obrigado pelo teu tempo, que eu sei que é precioso. Obrigado por sempre estar à disposição toda vez que eu precisei de você, você sempre esteve aí. Você sabe que pode contar comigo também. Recebo. Beleza? Muito obrigado.
Obrigado por tudo também, pelas oportunidades, pela sua amizade. E, claro, vamos ver se a gente consegue combinar um almoço antes de eu voltar. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência, pelos comentários. Se vocês tiverem um tempinho, na hora que acabar a live, vá lá, Eric Salgado Oficial no Instagram, me segue. Estou precisando dar uma força naquele canal lá, conto com a ajuda de vocês. E, enfim, Ivan e vocês, contem sempre com a gente aí, no que for possível e estiver no nosso alcance, nós vamos fazer. Pessoal, a live vai ficar gravada, assim, eu vi pessoas perguntando, a live vai ficar gravada, como sempre fica, tranquilo. E, ó, lembra, pessoal, deixa eu ver aqui como é que vocês estão, se vocês estão recíprocos hoje, ó. 426 likes, ó, deixa like, deixa comentário daqui a pouco, na hora que eu fechar a live, deixa comentário, comenta o que você achou, o que você mais gostou, se você quer que a gente faça outra live, tá, comenta, gente. Quando vocês comentam, deixam like e compartilham, é só assim que a plataforma dá um pouquinho de atenção pra gente, um pouquinho, bem pouquinho, mas pelo menos ela dá. Pelo menos a gente faz a nossa parte. O Eric, um abração para você, fica com Deus, meu amigo, excelente dia. Um abraço, Ivan. Até logo. Pessoal, um beijão para vocês aí, fiquem com Deus.